Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês os 3 melhores fundos imobiliários para você investir ainda nesse ano de 2024. Os fundos imobiliários estão despencando na bolsa de valores e isso é ótimo, porque o motivo disso não é porque eles são ruins, as vacâncias dos imóveis estão muito altas, risco muito elevado de crédito, por causa das decisões do governo no quesito fiscal, o que vocês podem ver aí de rombo fiscal, meta fiscal. O governo não está fazendo um bom trabalho e isso está refletindo na bolsa de valores. Afinal, os investidores são pessoas, pessoas têm emoções. E é aqui que a gente ganha dinheiro. Fica até o final do vídeo porque tá imperdível. Se você quer ganhar dinheiro, é isso daqui. Eu deixo muito claro que não é recomendação de compra e nem de venda de ativos financeiros. Eu não posso fazer isso, tá? É só minha opinião e o que eu faço com o meu próprio dinheiro. Eu sou investidor também. Eu vou falar muito aqui sobre FIIs, F-I-I, FIIs ou FI, que significa Fundo de Investimento Imobiliário. Para não ter que falar essa palavra gigantesca toda hora, vamos de FI. Ele basicamente é um fundo que é gerido por um gestor, uma pessoa capacitada para isso, estudada e certificada. Então ele pega vários recursos financeiros e investe no que ele acha melhor, no que o fundo deve investir. E quais são as características de um FI? Via de regra, ele oscila muito menos do que as ações, tanto para cima com ganho, tanto para baixo com prejuízo. É uma forma mais rentável e menos burocrática do que você investir diretamente em imóvel físico. Eles são obrigados a distribuir 95% do lucro líquido deles todo semestre. Só que a parte boa é que quase todo fundo imobiliário distribui esse rendimento, esse lucro líquido todo mês, direto na sua conta da corretora. Esse valor que você recebe é isento de imposto de renda. Então todo o valor que você vê ali, na maioria das vezes, é líquido. Os FIIs são negociados em bolsa de valores. Por isso, para você começar a investir neles e visualizar os fundos imobiliários, tem que ter uma conta em qualquer corretora brasileira. A liquidez de um fundo imobiliário é muito maior do que a de um imóvel físico na maioria das vezes, e nós vamos entender o que é a liquidez mais para frente. Cada fundo imobiliário tem um nome e tem, evidentemente, um preço. Eles têm categoria no que eles investem e no que eles têm imóveis. Então, o foco de um fundo imobiliário pode ser shopping, galpão logístico, renda urbana, hotéis, hospitais, escola, desenvolvimento imobiliário, agência bancária, escritório, agronegócio, entre aspas. Muita gente acha que o fundo imobiliário planta soja, milho. Não. É o terreno, é o imóvel sempre. Fundo de fundo, que é o fundo imobiliário que é feito para comprar outros fundos imobiliários. Papel, que é focado em crédito. É o fundo imobiliário que financia o próprio setor imobiliário. E por último, e não menos importante, os hedge funds, que é o fundo imobiliário que investe em tudo. Tem fundo imobiliário, tem ações do setor imobiliário, tem imóvel físico. É de tudo um pouco. O que ele puder investir, ele tá lá. E caso você invista em fundo imobiliário, coloca aí nos comentários, com os preços tão descontados, o que você está comprando de fundo imobiliário? Qual papel, qual ativo você, investidor, está investindo? Agora, então, eu vou apresentar para vocês 3 assuntos importantes para a gente continuar esse vídeo aqui. Um indicador chamado PVP, que ele divide o preço sobre o valor patrimonial do fundo imobiliário. Afinal de contas, um fundo imobiliário, vamos entender que ele é um imóvel, e um imóvel vale algum preço. Então, o preço desse imóvel dividido pelo número de cotas dá o valor patrimonial dele. E esse índice PVP, ele mede o quão descontado ou apreciado está esse fundo imobiliário. Então, se todos os imóveis dividido pelo valor de cotas que o fundo tem, dá R$100, que é o preço justo por cota para esse fundo imobiliário, só que em bolsa de valores, como oscila para cima e para baixo, ele está sendo negociado a R$90, esse PVP daria 0,90, o que representa 10% de deságio ou de desconto frente ao que aquele fundo imobiliário vale. Então, pegando esse indicador nu e cru, enquanto menor, melhor, porque teoricamente você está pagando mais barato. Só que tem que ver o porquê que tá barato, né? Enfim, a liquidez média é o nosso segundo assunto. Quantos milhões de reais são negociados por dia, por mês daquele fundo imobiliário? E o famoso dividend yield,
que é o quanto o fundo pagou nos últimos 12 meses. Então perceba, é o passado, não é o futuro. E para nós falarmos finalmente quais são os 3 fundos imobiliários que eu estou investindo e que são os melhores, vamos entender no meu critério o que define o melhor. E para mim, sinceramente, investimento é comparação, sempre. Nós temos então que comparar o risco de um para outro. Se esse fundo imobiliário não é uma bomba relógio, com inadimplência alta, vacância alta, se não tem problemas previstos para o médio e longo prazo, caso tenha problema, que esteja precificado. Não tem problema você comprar fundo imobiliário com problemas, mas tem que estar no preço. A liquidez, o quão fácil você investe e desinveste no fundo imobiliário. Eu mesmo fui comprar um fundo imobiliário que eu só consegui comprar 3 mil reais dele. Imagina você com 1 milhão, você fala, quero comprar 1 milhão desse fundo imobiliário e só conseguiu comprar 3 mil, porque não tem liquidez alta. O preço e o desconto frente ao valor que vale o fundo imobiliário. Nós temos um ótimo caso que é o KNCR11, é um ótimo fundo imobiliário. Eu compraria? Não, porque o mercado inteiro está muito barato e pagando muito. Por que eu compraria o KNCR que está pagando bem, só que o preço dele está alto frente ao que ele vale? Lembre-se, comparação, investimento é comparação. Os dividendos, muito importante também. No meu caso, eu sei analisar um fundo imobiliário, eu vivo disso. Então, após ver a saúde do fundo imobiliário, quem é a gestão por trás daquilo, a situação atual do fundo, tá bom, tá ruim, aí sim eu começo a ver os dividendos. Portanto, ficou em 5 pilares: risco, problemas, liquidez, desconto e dividendo. E o nosso primeiro fundo imobiliário, ele se chama ITRI11 na Bolsa de Valores. O nome dele é Itaú Total Return FI. Ele foi lançado na bolsa em 2024. O setor que ele atua é hedge fund, portanto, ele investe numa variedade de ativos: imóvel físico, fundo imobiliário, ações, renda fixa, desenvolvimento. Ele tem de tudo um pouco. E para vocês terem noção, ele tem ações da Cyrela, da Direcional Engenharia e da Multiplan em carteira. O preço atual dele é R$ 80,50. Se nós pegarmos o preço dividido pelo valor patrimonial, daria 0,85. O que quer dizer que o potencial de retorno por cota é de 15%, de R$ 80 para R$ 95. Enquanto você espera, ele te paga 1% ao mês. É um ótimo carrego. O último dividendo dele foi de 90 centavos. Então o dividendo baseado no preço atual dele dá 1,11% por mês líquido. A liquidez média diária desse fundo imobiliário é de 2 milhões e 100. E cá entre nós é um fundo do Itaú muito recente com ótimos resultados. O nosso segundo fundo imobiliário é o PLCR11 em Bolsa de Valores. O seu nome é Plural Recebíveis Imobiliário. Ele foi lançado em bolsa em 2019. Ele é do setor de recebíveis, mas ele compra papéis totalmente high grade. Ou seja, ele empresta dinheiro priorizando sempre bons pagadores, em detrimento da rentabilidade. Portanto, ele foca em qualidade de crédito e abre mão de rentabilidade. Só que vamos entender aqui, o preço dele está em R$ 81,70, o que dá um PVP de 0,89. O último dividendo dele foi de 75 centavos. O que dá, na cotação atual, 0,91% por mês de dividendo. A liquidez média dele, por dia, é de R$ 292 mil. E o potencial de retorno por cota é de 11%, de R$ 81 para R$ 92. Enquanto você espera, ele paga quase 1% por mês, tendo em vista que ele foca em qualidade de crédito. Então não é um fundo que você verá muito problema. E antes de apresentar a cereja do bolo, esse fundo imobiliário, eu, Matheus, na minha carteira pessoal, estou aportando fortíssimo. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe o gostei no vídeo. Eu estou talvez te apresentando 2 fundos imobiliários até então que você nem conhecia. E o nosso último e mais descontado fundo imobiliário é o IRDM11, muito famoso por muito investidor aí, com o nome Iridium Recebíveis Imobiliários FI. Ele foi lançado na bolsa em 2018. Ele foi um fundo imobiliário de extremo hype lá em 2020, onde o preço dele chegou a bater R$ 145 por cota, hein? Completamente irracional. Tinha influenciador
gente que tinha canal no YouTube grande, com muito dinheiro, comprando a preços altíssimos. Então sempre tomem cuidado com quem vocês seguem. Não faz sentido você pagar em um fundo de papel um preço muito mais alto do que ele vale. E ele atua evidentemente no setor de recebíveis, ele é um fundo de papel, assim como o PLCR, que foi o anterior. O preço do IRDM11 em bolsa está em R$ 67,72. O PVP dele está em 0,80. O último dividendo dele foi de 80 centavos. O dividendo baseado no preço atual dele daria 1,18% por mês. Ele tem uma liquidez média de 5 milhões por dia. E por que ele está tão descontado, tá? Ele teve sim alguns problemas com alguns certificados de recebíveis imobiliários, que é o que ele investe majoritariamente. A maior parte da carteira dele tá nisso, né? E é o que remunera muito. E o pessoal que ele emprestava dinheiro começou a deixar de pagar, começou, né, a sentir dificuldade no pagamento. A inadimplência dele, naturalmente, subiu. Ele também tem uma parcela da carteira dele investida em outros fundos imobiliários, também de papel. E esses fundos que ele estava investidos deram muito problema. Era DEVA 11 para quem entende, HCTR, TORD, é só bizarrice. A gestão se ligou nisso e começou a desmontar a posição nesses fundos imobiliários problemáticos, começou a rever a carteira deles. Então vamos supor que esse fundo imobiliário aqui, de 100% que é o patrimônio dele, 10% tá mal, tá ruim das pernas, tá pagando com dificuldade. Se 10% tem problema, é só eu comprar 10% mais barato. Eu tô comprando 20% mais barato. E eu dei um exemplo apenas, tá? Não sei se é 10%. Então é aquela famosa frase, já está no preço. Por isso que eu te falo, eu não recomendo nada. Eu compro. Eu estou falando aqui sobre 3 fundos imobiliários que eu tenho em carteira e que eu acho muito descontados e que estão pagando bem. E na prática, eu vejo analistas falando que, embora tenha sido ruim o que aconteceu com o Iridium, com o IRDM11, os atuais preços que ele está sendo negociado em bolsa precificam algo muito maior e que não está fazendo sentido. Ou seja, abriu oportunidade de compra. Não sou eu que falo, tá? São analistas. O potencial de retorno por cota é de 20%, de R$ 67,00 para R$ 84. Enquanto você espera, ele paga 1,18% por mês. Então, é um ótimo carrego. E aí, você conhecia algum desses fundos imobiliários? Agora que eu te passei o nome dos 3, recomendo que você estude sobre eles, que você analise o relatório gerencial desses fundos imobiliários, porque você tem que saber onde você está colocando o seu dinheiro. Esse vídeo aqui que está aparecendo para vocês na direita, eu mostrei como ganhar R$ 1.500 de renda passiva todos os meses com as ações do Bradesco. O vídeo tá maravilhoso. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!